Olá a todos, bem-vindos a outro programa de vídeo sobre Além dos Sentidos. Hoje discutiremos como um grupo de pesquisadores propõe uma ideia revolucionária. Eles afirmam que a alma humana não é uma entidade etérea, mas sim um campo quântico capaz de interagir com energias como eletricidade e eletromagnetismo. Essa teoria, que abrange a física moderna e a neurociência, visa explicar fenômenos como experiências de quase morte e a relação entre mente e corpo. De acordo com o modelo proposto, a alma funciona como um campo de energia especial, invisível e imaterial que não toca diretamente a matéria, mas se comunica com certos tipos de energia no universo. Sua principal interação seria com ondas eletromagnéticas, como a luz, e isso explicaria casos documentados de pessoas que, durante experiências de quase morte, descrevem cenas ou detalhes que seus olhos físicos não conseguiriam captar. Os neuroníons, quando ativados, geram pequenos pulsos elétricos. Esses campos, compostos de fótons, as mesmas partículas de luz, atuariam como uma ponte entre o cérebro e a alma. A alma poderia influenciar os neuroníons no nível molecular, modificando sua atividade por meio desses mesmos campos elétricos ou processos como o acoplamento citoelétrico, um mecanismo teórico que liga a eletricidade às funções celulares. Fique conosco até o final para aprender coisas que farão você questionar o que você acha que sabe. Vamos começar! Os autores deste estudo, Edward W. Kamen, Ph.D., são professores eméritos da Escola de Engenharia Elétrica e de Computação do Instituto de Tecnologia da Geórgia. Sua área de pesquisa é a teoria de sistemas matemáticos, e ele é autor e coautor de livros sobre sinais e sistemas, estimativa ótima e outros tópicos de engenharia. E Roger D. Kamen, OD, MS, é professor emérito do Michigan College of Optometry na Ferris State University. Seus trabalhos anteriores incluem optometria clínica e ciência da visão. Ele deu palestras nacionais e internacionais. Em seu estudo, eles sugerem que o diálogo entre a alma e o corpo não seria unilateral. Memórias ou pensamentos da memória de trabalho seriam transmitidos à alma por meio de campos elétricos neurais. Seria como um backup da mente em tempo real. A ideia, embora fascinante, gerou debate. Para o físico teórico Dr. Alejandro Mora, da Universidade de Buenos Aires, falsificar sobre um campo da alma é arriscado, mas não irracional. A física quântica ainda guarda mistérios, como se fosse consciente. No entanto, a neurocientista do MIT, doutora Laura Sanches, alerta: não há evidências de que os campos elétricos cerebrais transformem informações complexas, como a memória, em armas. Isso também é uma questão de especulação. Os defensores da teoria insistem que não estão buscando provar a imortalidade da alma, mas sim explorar uma estrutura teórica que vincula fenômenos físicos com experiências humanas subjetivas. Se a alma está em um campo quântico, talvez ela sobreviva a uma morte biológica, como a luz de uma estrela que continua a viajar depois que ela se apaga, sugere o principal autor do estudo, que prefere permanecer anônimo. Por isso, você falou propositalmente em círculos acadêmicos, nos lembrando que às vezes a linha entre ciência e filosofia é mais tênue do que pensamos. Em seu blog Física e a Imortalidade da Alma, o físico Sean Carroll escreve: como as leituras da física que sustentam a vida cotidiana são totalmente compreendidas, e não como, dentro dessas leituras, as informações armadas em nossos cérebros persistem após a morte. Afirmamos que algum tipo de alma persiste após a morte. De que partículas essa alma é composta? Que forças mantemos unidas? Como ele interage com a matéria comum? Ao lermos física, particularmente física quântica, ela pode ser entendida em termos de sua aplicação a fenômenos no universo físico, mas se algo existe fora do universo, não se espera que a física, como é conhecida, forneça uma compreensão do que esse algo é e como ele funciona. Em outras palavras, nossas leis físicas atualmente não se aplicam a toda a realidade que se estende além do universo físico. A possibilidade da existência de algo diferente do universo físico está sendo discutida por muitos cosmólogos que subsidiam a teoria da inflação eterna de universos múltiplos. A existência do multiverso não fornece uma resposta à questão de onde as almas residem. A questão final colocada por Carroll, mencionada acima, é como a alma interage com a matéria. Em seu artigo, ele sugere que,
Se a alma interage com elétrons, deve haver um termo na equação de Dirac que explique essa interação. Entretanto, não há evidências experimentais que sustentem a existência de tal termo. A conclusão deles parece ser que a teoria quântica de campos, QFT, está errada ou que não existe alma. Como solução para esse dilema entre a QFT e a alma, propõe-se que a alma não interage diretamente com a matéria. Em vez disso, o campo da alma interage apenas com certos campos no universo físico. Em particular, o campo da alma não interage, diretamente, com os elétrons e, portanto, não há termo na equação de Dirac que explique a existência de uma alma. Isso também ocorre com outras partículas de massa spin 1,2, incluindo quarks. Entretanto, o campo da alma interage com ondas eletromagnéticas, que são um tipo de campo. A evidência disso vem de relatos de experiências de quase-morte, EQMS, nas quais a pessoa que vivencia a EQM vê eventos que não poderiam ter sido vistos por seus próprios olhos, e ainda assim esses eventos são verificados por outras pessoas presentes durante a EQM. As visões envolvem a propagação de luz, composta de ondas eletromagnéticas, e, portanto, o campo da alma pode sentir e processar ondas em. A detecção de ondas em é provavelmente alcançada pelo impacto de fótons de luz nos quanta do campo da alma, transmitindo energia e momento. Isso seria análogo à forma como os elétrons absorvem fótons na visão humana. Como o processamento poderia ser realizado para alcançar a visão através da alma talvez seja inconcebível. Um exemplo de muitas EQMS verificáveis é o caso relatado no artigo Relato verificado de uma experiência de quase-morte em um médico que sobreviveu a uma parada cardíaca, Volacott e Peyton, 2021. Nesta história, o coração de uma médica para de bater enquanto ela está sendo operada com os olhos vendados. Entre outros eventos, durante sua EQM, ela vê um médico sênior de cabelos brancos, de uniforme cirúrgico, entrar na sala de cirurgia e operá-la, o que é confirmado. Sua descrição do que vê e sente dá a impressão de que a alma é como um córtex cerebral flutuante após se separar do corpo. Conforme revelado nesta EQM e em muitos outros casos relatados, a alma pode ouvir as pessoas falando, o que levanta a questão de como isso é possível. Uma resposta é que, mesmo em caso de parada cardíaca, as células do sistema auditivo continuam a funcionar, portanto, os sons continuam a gerar sinais elétricos que se propagam pelo nervo auditivo até o cérebro. Esses sinais geram ondas eletromagnéticas que são então processadas pelo campo da alma, dando-lhe a capacidade de ouvir. Como os campos elétricos são componentes dos campos eletromagnéticos e seus quanta também são fótons, reais e virtuais, seria de se esperar que os campos elétricos pudessem afetar o campo psíquico, como é o caso das ondas eletromagnéticas. Sabe-se que campos elétricos surgem na função cerebral e que conjuntos neuronais, conjuntos de neurônios e sinapses, produzem campos elétricos que contêm informações sobre o conteúdo da memória de trabalho. Pinotsis e Miller, 2022. Se esses campos contiverem uma representação suficientemente detalhada das memórias armazenadas nos conjuntos neuronais, e o campo da alma puder ler esses campos, então uma memória de trabalho viável seria transferida para a alma durante a vida do corpo. Isso implicaria que as memórias não deixam de existir após a morte, mas permanecem com a alma. A interação entre o campo da alma e os campos elétrico e eletrônico é provavelmente bidirecional. Ou seja, além desses campos afetarem o campo psíquico pode impactar esses campos. Isso pode ser um componente do mecanismo pelo qual um campo de alma induz memórias e autoconsciência individual em um feto ou criança durante a reencarnação. Sabe-se, Anastasio et al., 2011, que os campos elétricos extracelulares neuronais retroalimentam o potencial elétrico através das membranas neuronais para os neurônios vizinhos por acoplamento efáptico, e recentemente foi proposto que os campos elétricos cerebrais podem influenciar os neurônios no nível molecular por acoplamento citoelétrico. Pinotsis et al., 2023. Portanto, existe a possibilidade de que o campo emocional possa afetar a atividade neuronal ao interagir com os campos elétricos do cérebro. Se o campo da alma atua nos campos elétricos do corpo humano, deve haver um termo para tal interação na equação de Maxwell para um campo elétrico e na equação de onda para as ondas em. Entretanto, esse termo só estaria presente quando ocorre interação, o que na reencarnação pode se limitar ao momento da concepção ou durante o período gestacional.
Não é possível fazer medições em determinados momentos. A verificação experimental da existência da alma através de seu impacto nos campos elétricos ou eletromagnéticos do corpo humano pode ser impossível. EQMS verificáveis. Como os eventos relatados não podem ser vistos através de dois olhos, fornecemos evidências da existência de uma alma interagindo com a luz. Isso levanta a questão de como a visão através da alma é possível, ou mais precisamente, como a informação transportada por fótons de luz é transferida para a alma. A resposta à pergunta neste artigo é que se trata de uma interação quântico-quântica, ou seja, a quantidade de luz, fótons, interage com a quantidade de campo da alma. A natureza da interação entre os seres suscita diversas buscas profundas. Por exemplo, há realmente uma transferência de energia durante a interação, como sugerido neste artigo. Portanto, isso implicaria que a energia do reino físico é transferida para o reino da alma, ou talvez haja alguma transição na forma e na natureza da energia durante a interação. Outra questão fundamental é que as fótons são absorvidas na interação com o campo da alma. Se forem absorvidos, presumivelmente serão eliminados pela luz. Isso levanta a possibilidade de demonstrar a existência da alma usando sensores capazes de detectar fótons ausentes. Uma certa equipe não local da EQM poderia demonstrar isso. Dada a comprovada impossibilidade de fazer medições diretas na alma, uma teoria aberta da alma pode nunca ser desenvolvida. No entanto, é possível investigar mais a fundo as interações entre o campo da alma e os campos do reino físico. Isso pode exigir mais avanços nas interações campo-campo na teoria quântica de campos. Em seguida, verificamos o final do nosso programa. Obrigado por terminar a final e até o próximo programa de vídeo.